Olá, aqui é a professora Adriana Figueiredo e estamos aqui com o nosso projeto do TSE Unificado das nossas 100 dicas. E hoje eu trouxe uma dica de português sobre um dos assuntos que mais aparecem nas provas da sua banca examinadora, que é o SEBRASP, o uso das vírgulas. Mas antes de eu trazer a minha dica, eu mostro aqui uma questão recente no padrão da banca SEBRASP, que dizia o seguinte: havia um texto e a assertiva dizia: o trecho no governo até Moraes, então a banca fazia alusão a esse trecho, está isolado entre vírgulas, então, de fato, ele está entre vírgulas, e a banca pergunta se seria por consistir em um termo com função adverbial e se seria um termo com função adverbial intercalado no período. Então, veja, são dois pontos que devemos observar aqui. São duas perguntas em uma. Primeiro, a banca quer saber se há função adverbial. Depois, ela pergunta se esse termo ou expressão está intercalado. Bom, então, o que seria ter função adverbial? Ter função adverbial é o mesmo que indicar circunstância. Numa questão como essa, você vai identificar, então, se o que está aqui entre vírgulas traz alguma ideia circunstancial, tem algum valor circunstancial. Vale lembrar que circunstância é aquela ideia, aquela noção semântica que advérbios e locuções adverbiais, bem como orações adverbiais, indicam tempo, lugar, modo, causa, condição, finalidade, entre outras. Então, toda vez que a banca perguntar se há função adverbial naquela expressão ali deslocada, você vai olhar para a expressão e vai perguntar se ela tem alguma ideia de tempo, lugar, modo, causa, condição. Ora, aqui a própria presença da preposição em. Então, repare que esse no é resultado da contração da preposição em mais o artigo o. E essa preposição em tem um valor semântico circunstancial. Veja, quando ele diz Machado de Assis viria a sofrer no governo do presidente Prudente de Moraes, o que considerou uma grave injustiça. Repare que podemos trocar essa expressão no governo do presidente por na época do governo do presidente. Quando? Quando foi isso? No governo do presidente. Então, repare que nós temos aí a ideia de quando. Quando Machado de Assis sofreu a grave injustiça. Ora, então, a função adverbial, sim, porque traz ideia de tempo, e isso é uma circunstância. A primeira parte, então, da pergunta está correta. Depois a banca pergunta se está entre vírgulas por estar intercalado no período. Aqui estamos falando da intercalação. Ora, intercalar é trazer a expressão deslocada, nesse caso, para o meio do período. Então, veja, intercalar é estar entre, é estar no meio. E foi isso. Repare. Se eu retirar o que está aqui entre vírgulas, de fato, eu vejo que essa é uma expressão intercalada. Intercalada porque ela está no meio do período. Basta ler o que está ali fora da expressão e você vai ver que Machado de Assis viria a sofrer o que considerou uma grave injustiça no governo do presidente Prudente de Moraes. Repare que esse adjunto adverbial de tempo, então, ele pode ser retirado da frase. Na ordem direta, ele ficaria aqui no final do período. Como ele saiu do final e foi para o meio,
disse que ele está intercalado sim no período, ou seja, está intercalado porque está no meio, saiu do final, que é a sua posição padrão, que é a ordem direta, e foi colocado intercalando ali as outras informações da frase. Portanto, sim, a assertiva está certa. Essa questão ilustra esse assunto que é o deslocamento das expressões adverbiais. Então, fica aí a dica. A vírgula separa adjuntos adverbiais deslocados. Então, eu trago aqui mais um exemplo do Sebrasp para você identificar o que é deslocar. Deslocar é retirar a expressão, nesse caso, o adjunto adverbial, da sua ordem direta. Repare que esse adjunto adverbial, leia comigo, não existe país do primeiro mundo nos tempos atuais. Aqui nós temos um adjunto adverbial também de tempo, exatamente como veio a nossa questão. É um adjunto adverbial de tempo que está no final da frase. Ora, quando está no final, disse que está na ordem direta. Ordem direta não é a ordem certa, correta, não quer dizer que se tirar daí vai ficar errado. A ordem direta é a ordem padrão. Na ordem padrão, na ordem direta, os adjuntos adverbiais ficam ao final do período. Deslocar, portanto, o adjunto adverbial, ou seja, esse deslocamento, significa retirar o adjunto adverbial da sua posição padrão, que é a ordem direta, e colocá-lo ou no início, que é o segundo exemplo. Veja no segundo exemplo. Nos tempos atuais, não existe país do primeiro mundo. Então, nesse primeiro caso, repare que o adjunto adverbial foi para o início. Quando ele vai para o início do período, disse que o deslocamento foi por antecipação. Antecipação, porque ele foi para o início. O nome já diz, né? Antecipar. Já no segundo exemplo, veja aqui, não existe nos tempos atuais país do primeiro mundo. Repare que no segundo exemplo, o adjunto adverbial, que saiu da sua ordem direta, agora ele sofreu um deslocamento por intercalação. E o que seria então a intercalação? Na intercalação, o adjunto adverbial iria para o meio do período, para o meio da frase, como o próprio nome diz, intercalar, que foi exatamente o que ocorreu aqui na nossa questão. A assertiva estava certa porque o adjunto adverbial, que na ordem direta viria ao final do período, foi deslocado para o meio. Então, na ordem direta, repito, ficaria assim: Machado de Assis viria a sofrer o que considerou uma grave injustiça no governo do presidente Prudente de Moraes. É isso aí. E eu aproveito, então, para te dar mais uma dica. Nas provas recentes do Sebrasp, a banca entende que, se o adjunto adverbial, que foi o caso aqui, eu tenho um adjunto adverbial, se ele for deslocado, então fica aqui a minha dica final. O adjunto adverbial deslocado, se ele for curto, de curta extensão, ou seja, de até 3 palavras, de 1 ou 2 palavras, disse que a vírgula é facultativa. Em provas recentes, a banca entende que longa extensão seria de 3 ou mais palavras. E aí, nesse caso, a vírgula passa a ser obrigatória. Aí eu aproveito aqui para abrir parênteses. Essa é uma discussão que não tem unanimidade. Então, você vai ver autores que divergem quanto a isso. Assim como manuais de redação oficial divergem. O fato é, vale o que a banca tem colocado nas provas recentes.
curto para ela é de 1 ou 2 palavras. 3 palavras em diante já seria longo. E aí fica a dica. Nesse caso, trata-se de um adjunto adverbial de longa extensão, com bem mais do que 3 palavras. Essas vírgulas aqui indicam a intercalação e são, portanto, obrigatórias, por ser ele um adjunto adverbial de longa extensão. É isso aí. Muito feliz de ajudar você rumo ao TSE Unificado, o maior concurso de todos os tempos aí na área de tribunais. Eu sou Adriana Figueiredo, professora de língua portuguesa aqui do Estratégia. Grande beijo e até a próxima. Até!